Olá pessoal, eu sou o jornalista Willamis Júnior e sejam bem-vindos ao meu canal Pod News. E hoje nós vamos falar sobre várias notícias, não é? Vamos falar sobre a reunião do presidente Jair Bolsonaro por videoconferência com governadores. Vamos falar também, não é, sobre o coronavírus, sobre uma hipótese da data do seu surgimento aqui no Brasil. Vamos falar também, não é, sobre a autorização viabilizada pela Justiça da reabertura de academias de ginástica em Goiás. E também vamos falar sobre o médico cirurgião daqui da Paraíba, capital João Pessoa, que se recuperou do Covid-19, se curou. Então vamos começar o Pod News de hoje. Muito bem, pessoal. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, realizou uma videoconferência com governadores para discutir ações relacionadas ao enfrentamento da crise de saúde e econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, participaram da videoconferência também. Na abertura do encontro, Bolsonaro disse que o governo defende congelamento de salários de servidores até o ano que vem. Abre aspas. Bem, como nesse momento difícil que o trabalhador enfrenta, alguns perderam seus empregos, outros tendo salário reduzido, os informais que foram duramente atingidos nesse momento, buscar maneiras de, ao restringirmos alguma coisa até 31 de dezembro do ano que vem, isso tem a ver com servidor público da União, estados e municípios. Nós possamos vencer essa crise, afirmou o presidente. Então, o presidente pretende congelar o salário, não é, de servidores. É complicado, é uma decisão complicada. Mas o presidente da República, ele pode fazer isso, não é? Ele tem esse poder e precisa ser debatido com muito cuidado esse congelamento de salários. Alguns servidores trabalham para o desenvolvimento da sociedade, então você não pode simplesmente dizer que é uma pessoa que não está ajudando, porque os servidores entram através de concursos, não é? Passam por um período probatório, que é um período de aprovação. O tempo me foge da cabeça e aí é complicada essa discussão de servidores. Então, o presidente da República, ao fazer isso, ele tem a obrigação de aumentar o auxílio emergencial. Porque se ele vai tirar de uma parte, ele tem que compensar em outra. Então, se o presidente da República pretende tirar de uma categoria, então que vê essa parte que seja tirada, vá para o benefício de outra parte, vá para outra categoria, não é? Porque se você for tirar simplesmente pensando no governo, simplesmente pensando em economia, simplesmente pensando em, não, a economia é o mais importante para o nosso país, não é o mais importante. O mais importante é a vida do cidadão brasileiro, a qualidade de vida vem primeiro, depois vem a economia. Aí muitas pessoas pensam, e se o país quebrar? Que quebre, mas os cidadãos brasileiros devem ter o seu direito, não é? De viver tranquilamente, devem ser amparados pelo Estado. Num momento como esse, nós não vivemos num estado mínimo,
Então, o Brasil é um país que recentemente, após a sua redemocratização, adotou políticas assistencialistas, não é? Adotou o Fome Zero, adotou também Bolsa Família, Enem com cotas, não é? Então, essas políticas têm beneficiado. O auxílio emergencial é uma forma de assistencialismo que precisa ser ampliado. Se o presidente vai fazer isso, de tirar de uma categoria, que ele compense em categorias que sofrem. Agora, se ele vai tirar simplesmente pensando na economia do país, é um egoísmo muito grande na parte do presidente da República, não é? Eu entendo se for tirar para beneficiar o mais pobre. Agora, você tirar simplesmente por tirar, não existe isso. Entendeu? Não existe. É muito complicado. Então, nós vamos para a próxima notícia do Pod News de hoje. Não é mesmo? O novo coronavírus circula no Brasil antes do primeiro diagnóstico oficial. A afirmação consta em análises feitas pelo Instituto Oswaldo Cruz, IOC/Fiocruz, e é reforçada por descobertas recentes feitas no Brasil e no mundo em relação ao SARS-CoV-2, o nome oficial do vírus. O primeiro diagnóstico oficial do novo coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. O paciente é um empresário de 61 anos que havia retornado recentemente da Itália, começava a enfrentar uma explosão de casos de Covid-19, não é, no país. E aí ele veio para cá, era período pós-carnaval, quando o primeiro caso foi confirmado. A partir de então, o Brasil entrou na rota do novo coronavírus, que já circulava em diversos países. Na época, o país com mais casos no mundo era a China, onde foram feitos os primeiros registros do novo coronavírus. Então, isso do coronavírus ter circulado há pouco tempo, não é? Após o carnaval ser realizado, dá uma sensação de que se nós tivéssemos adotado o isolamento social antes, se tivéssemos restringido viagens antes, não é? Se tivéssemos tomado medidas mais severas antes, talvez a pandemia não tivesse a dimensão que estamos sofrendo agora com os impactos causados por ela, não é? Então, a China também foi um país que nos primeiros momentos da pandemia, de acordo com relatos de cientistas do país, foram omissos. Alguns cientistas relataram que foram obrigados a assinar documentos em que dizia estar tudo sob controle no país. Então, se a China foi omissa ou não, cabe uma investigação para homologar isso, para oficializar. Então, e também tem estudos nos Estados Unidos que dizem que o vírus foi, não é, disseminado lá, tudo certo até essa parte. E se o isolamento social fosse adotado uma semana antes pelos Estados Unidos, ele não seria um país com mais de 30 mil mortes. Então fica uma sensação de que houve negligência por parte das autoridades, pelo o que sabemos oficialmente, não é? Aqui no Brasil, o primeiro caso foi após o carnaval. Então, se tivéssemos restringido o acesso a outras cidades, tivéssemos feito o isolamento social mais cedo, obrigatório o uso de máscara
não feito políticas para viabilizar, não é, o isolamento social aqui no Brasil, provavelmente ainda sofreríamos os impactos do novo coronavírus na nossa economia e também na nossa saúde. Mas o impacto do novo coronavírus não seria tão amplo como está sendo agora na nossa economia e na nossa saúde. Não iríamos ter tantas pessoas hospitalizadas. Estamos num momento que nos aproximamos do colapso, não é, na rede de saúde do país. Então é muito complicado falar sobre esse assunto. Mas o que podemos dizer é que se tivesse acontecido antes o isolamento social, poderíamos ter salvo muitas e muitas vidas. Apesar dos médicos estarem salvando muitas vidas, estarem recuperando muitas vidas, inclusive mais vidas estão sendo salvas do que perdidas nessa batalha, não é? Nessa guerra de um inimigo invisível, mas teremos a possibilidade de ganhar mais tempo e não sofrer tanto os impactos do novo coronavírus. E agora nós vamos com a próxima notícia do Pod News, que é o seguinte: a Justiça autorizou na manhã desta quinta-feira, dia 21, a reabertura das academias de ginástica em Goiás. No entanto, elas devem funcionar com apenas 30% de sua capacidade total. Os estabelecimentos estão fechados por força de decreto estadual, em virtude do risco de disseminação do novo coronavírus. O mandato de segurança foi assinado pelo desembargador Gilberto Marques Filho, atendendo a uma solicitação do Sindicato dos Profissionais em Educação Física do Estado de Goiás. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado, PGE, informou que, abre aspas, o Estado de Goiás ainda não foi intimado da decisão. Assim que isso acontecer, analisará eventuais medidas a serem tomadas. Fecha aspas. Então, o que podemos pensar a partir disso, não é? O presidente havia decretado que academia, salão de beleza e barbearia são serviços essenciais. A academia não é um serviço essencial se olharmos do ponto de vista de sobrevivência, porque a academia não tem alimento, entendeu? A academia não apenas contribui, não é, com o aprimoramento físico, com a pessoa pode se distrair, não é, fazendo exercícios físicos e tirar o foco de tudo isso, mas não é o momento ideal para reabrirmos as academias em qualquer estado do país. Por mais que tenhamos organização na reabertura, por mais que tenhamos todo o cuidado, ninguém pode fazer todo dia um exame de coronavírus. Ah, testou negativo, entra aí na academia. Não pode, não tem como. Não tem teste o suficiente para a população. E além do mais, existem pessoas que são assintomáticas. Ou seja, as pessoas andam por aí, ficam perambulando. E aí, amigos, fica complicado de conter a disseminação do novo coronavírus. O brasileiro que muitas vezes coloca a máscara no queixo, não é? Se, vamos supor, o vírus for disseminado, a pessoa for contagiada pelo vírus aqui no queixo, então a máscara pegou o vírus e você colocou assim, você acaba de se contaminar, entendeu? Então nas academias você pode se esquecer em algum momento de algum cuidado essencial e acabar contaminando outras pessoas. Não é o momento. Mesmo que não seja o meu estado, mas a disseminação do coronavírus em qualquer local do Brasil, se for amplificada,
provavelmente vai ter impacto negativo em todo o resto do país. Então é necessário que possamos entender que não é o momento para voltar agora. É necessário entender que, apesar de todo cuidado é pouco. E a academia é um ambiente que a pessoa pode se contaminar com muita facilidade, não é? É um ambiente que você fica suado com facilidade. Existem os exercícios físicos, muitas pessoas levam celular, e tem toda uma questão que pode complicar, não é? Apesar de todo cuidado, mesmo que colocasse uma máquina que tirasse todo, que limpasse todo o coronavírus, desinfectasse o vírus, não é? De qualquer, da roupa da pessoa, do celular, de uma bolsa que a pessoa esteja portando, não iria ser o suficiente. Não iria, porque se a pessoa estiver assintomática e tirar a máscara por um instante e disseminar o vírus no ambiente, alguém coincidentemente tira a máscara no mesmo momento, está se sentindo sufocado ou sufocada, então é complicado demais de lidar com esse vírus. E vamos para a próxima notícia do Pod News de hoje, não é mesmo? A nossa próxima notícia é o seguinte: o médico cirurgião Luiz Antônio, de 52 anos, se recuperou da Covid-19 e recebeu alta hospitalar ontem, quarta-feira, dia 20, em João Pessoa. Em um vídeo que mostra a sua saída da unidade de saúde, ele agradece aos companheiros de profissão que foram essenciais para a sua recuperação. Abre aspas. Se não fossem vocês, era impossível. Só tenho a agradecer. Fecha aspas, diz. Os sintomas começaram no dia 1º de maio. Sentia uma tosse seca, dor de cabeça e também diarreia. Foi medicado com antibiótico e outros medicamentos. Ou seja, muitos profissionais que são da área de saúde estão sendo contaminados também pelo novo coronavírus. Como já havíamos falado antes, não é? Que querem abrir as academias, reabrir, não é? As academias em Goiás. Um médico foi contaminado. Não se sabe a origem do vírus, não se sabe se foi através de algum paciente que disseminou para ele. Provavelmente foi essa a origem do vírus, não é? Então ele pegou, se recuperou, mas como sabemos, o coronavírus, se a pessoa pega uma vez, isso não te dá imunidade, você pode ser contaminado novamente. Então, ainda bem que o médico se recuperou. Todos os profissionais da área da saúde estão tendo sua vida diariamente colocada em risco. Não podem se aproximar de seus parentes. Tem que ter medidas para não disseminar o coronavírus para a família. Tem que haver um cuidado muito grande para que a família não sofra os impactos desse vírus. Então, qualquer cuidado é pouco. Até profissionais que entendem da gravidade da doença não tem como se livrar dela. Então é muito complicado. O que devemos fazer é nos precaver o máximo possível. Como foi dito antes, querem reabrir academias de ginástica em Goiás e não é o momento para isso. As pessoas têm que ter noção dos números. Infelizmente, algumas vezes parece que as pessoas esquecem dos problemas. O intuito não é fingir que está tudo bem. O intuito não é fingir que tudo está correndo bem, de que vai acabar como um passe de mágica. Não. Nós falamos aqui sobre as pessoas que são recuperadas do novo coronavírus, mas também temos que lembrar
do compromisso em não disseminar o coronavírus ainda mais, em não contaminar mais pessoas, porque as pessoas parecem que adotaram isolamento social um tempinho, esqueceram e não aconteceu nada. Muitas pessoas ainda perambulando pelas ruas aqui na cidade de João Pessoa, sem máscara, não é? Sem os cuidados necessários. Então, para essas pessoas é muito complicado. Pessoas que saem de casa, ficam no meio da rua, não respeitam a ordem do isolamento social, não é? Se aproximam muito de outras pessoas, então não temos como simplesmente ignorar todo o risco que está envolvido. São vidas. Então, se a pessoa não tem amor à própria vida, se a pessoa não tem amor, não a si mesma, que pelo menos possa ter amor aos seus entes queridos e não dissemine o vírus ainda mais e não dissemine para pessoas inocentes que estão se prevenindo, não é? Mas acabam pegando de uma forma totalmente inexplicável. Apesar dos cuidados, somos humanos, somos todos sujeitos a falhas e erros, não é? Então não tem como garantir que o isolamento social, apesar de adotado, vai funcionar 100%. Uma ou outra pessoa pode pegar, mas o que puder ser feito para evitar que o contágio seja amplificado é obrigação da sociedade fazer e dos políticos adotarem políticas públicas para resolver essa situação. Pessoal, o Pod News de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente a audiência de vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal, comentem o vídeo, digam o que acharam, se ficou bom, se precisa melhorar em alguma coisa, certo? Então agradeço imensamente a todo o carinho que venho recebendo e ter esse projeto abraçado por muitos amigos e também por inscritos que não me conhecem, mas que mandam mensagens positivas para que possamos continuar firme e forte nessa caminhada. Então, muito obrigado, o Pod News de hoje vai ficando por aqui.